GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 24, capítulo 2, Vantagens. 14ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de vantagens. Dobra. É uma vantagem de 100 pontos. O personagem com essa habilidade tem a possibilidade de se teleportar viajando de um ponto a outro sem se deslocar pelo espaço entre esses pontos. Para isso ele precisa enxergar o seu destino com os próprios olhos, vê-lo remotamente por um circuito de TV, pelos olhos de outra pessoa, por exemplo, utilizando uma leitura de mente, ou com ampliação sensorial, etc. Ou visualizá-lo claramente em sua mente, o que só é possível se tiver visitado o local pessoalmente. O personagem é capaz de transportar uma carga útil igual à sua base de carga, quando viajem, além de qualquer tipo de carga útil que ele possua. Para carregar mais coisas ou transportar mais personagens, ele precisa da ampliação capacidade adicional de carga. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Ele deve fazer um teste de IQ para ativar a habilidade aplicando os seguintes modificadores. Distância. As penalidades de distância estão descritas na tabela que está na página 54 do livro. Eu vou ler essa tabela aqui. Por exemplo, 10 metros de distância, 0 de penalidade. 20, menos 1. 100, menos 2. 500, menos 3. Isso é tudo em metros. 3 km, menos 4. 15 km, menos 5. 150 km, menos 6. 1.500 km, menos 7. Você tem que adicionar uma penalidade adicional de menos 1 para cada aumento de 10 vezes na distância. Tempo de preparo. O tempo necessário para preparar o teleporte afeta o teste de Q da seguinte maneira. Tempo de preparo, nenhum tempo de preparo. Ele tem que fazer na hora. Um modificador de menos 10 no teste de Q. 1 segundo, menos 5. 2 segundos, menos 4. 4 segundos, menos 3. 8 segundos, menos 2. 15 segundos, menos 1. 30 segundos, nenhum modificador. 1 minuto, mais 1. 2 minutos, mais 2. 4 minutos, mais 3. 8 minutos, mais 4. 15 minutos, mais 5. 30 minutos, mais 6. 1 hora, mais 7. 2 horas, mais 8. 4 horas, mais 9. E, por fim, 8 horas, mais 10. Essa tabela não tem continuações. Mais 10 é o maior bônus possível. Então, se você tem essa vantagem e precisa de ter um sucesso, precisa desesperadamente, o interessante é você fazer com preparo. Ficar tempo de preparação antes de rolar o seu teste. Remoção. Se o personagem tiver uma visão de segunda mão do destino, o personagem recebe uma penalidade de menos 2 para cada nível de remoção. Vamos ver, por exemplo, se ele está vendo esse destino pela televisão ou pelos olhos de outra pessoa, isso dá uma penalidade de menos 2. Enquanto que, se ele quiser olhar através do televisor, refletido nos olhos de uma outra pessoa, dá menos 4. Há uma penalidade adicional de menos 2 durante o teleporte para o local que o personagem já visitou, mas não consegue ver. Pontos de fadiga. Aplica um bônus de mais 1 para cada ponto de fadiga gasto. O personagem deve declarar isso antes de fazer o teste, e perderá os pontos de fadiga independente do resultado. O personagem não é obrigado a gastar pontos de fadiga, mas em geral essa é uma boa ideia se ele tiver que viajar para um local distante e não tiver muito tempo para se preparar. No caso de um sucesso, o personagem aparece no local de destino. Se fracassar, ele não vai a lugar nenhum e o poder fica enfraquecido. Uma penalidade de menos 5 para usá-lo novamente nos próximos 10 minutos. No caso de uma falha crítica, ele é levado a um destino errado e que pode ser qualquer lugar definido pelo mestre. O local não precisa ser perigoso, mas deve apresentar um inconveniente. Além disso, o poder fica temporariamente esgotado e não funciona durante 1D horas. O personagem pode usar a dobra para fugir de ataques durante um combate. Uma vez por turno, ele pode realizar um teleporte para qualquer local que possa ver instantaneamente a uma distância de até 10 metros. Isso é considerado uma esquiva. Contudo, o teste de Q sofre uma penalidade de menos 10 por causa do uso instantâneo. Portanto, o personagem talvez queira gastar alguns pontos de fadiga para aumentar suas chances. Essa habilidade pode ser melhorada com a prática, gastando-se pontos para aplicar ampliações ou remover limitações. O jogador não pode aplicar custos de pontos de fadiga reduzidos ou tempo reduzido nessa vantagem. Ao invés disso, ele deve comprar Confiável, que é uma ampliação que está daqui a pouquinho nós vamos falar. Com o bônus proveniente dessa ampliação, o personagem consegue se teleportar com precisão em menos tempo ou gastando menos fadiga. Aqui vamos falar das ampliações especiais desse poder. Capacidade adicional de carga. O personagem pode levar uma carga maior que sua base de carga. Se a sua capacidade de carga for suficientemente elevada, é possível transportar uma pessoa com ele. Objetos que pesam até o valor de carga leve do personagem custam mais 10%, até média mais 20%, até pesada mais 30%, até carga muito pesada mais 50%. Cego.
O personagem é capaz de se teleportar de acordo com um conjunto específico de coordenadas, distância e direção, sem visualizar ou ter visualizado anteriormente o local de destino. Isso impõe uma penalidade adicional de -5 no teste de Q. O personagem tem que pagar 2 pontos de fadiga para cada +1 de bônus quando estiver usando essa ampliação, mais 50%. Confiável. O poder do personagem é estável e previsível. Cada bônus dessa ampliação concede um bônus de +1 no teste de Q para usar a habilidade, permitindo que o PC se teletransporte sem muita preparação, por exemplo, durante o combate, ou por grandes distâncias, sem gastar muitos pontos de fadiga para melhorar suas chances. Mais 5% para cada bônus de +1 até um máximo de +10. Ou seja, o custo da vantagem aumenta em mais 5% para cada +1 de bônus que ele quiser ter por essa ampliação confiável até um máximo de +10. Salto em dobra. Essa ampliação só está disponível para personagens com a vantagem saltador, que nós vamos ver depois. O jogador é obrigado a aplicá-la tanto em saltador quanto em dobra. Um saltador do tempo e saltador de dimensões que quiser utilizar dobra com as suas habilidades precisa comprar essa ampliação 2 vezes. Quando salta, o personagem pode usar a dobra simultaneamente para aparecer em qualquer lugar em seu destino. São necessários 2 testes, um para cada habilidade. E é possível que o personagem obtenha sucesso em um deles e fracasse no outro, ou que fracasse nos 2. Mais 10% por cada vantagem de saltador associada. Limitações especiais. Despreparado. O personagem não consegue carregar nada durante o teleporte e sempre chega ao seu destino completamente nu. Menos 30%. Limite de alcance. O personagem não é capaz de se teleportar além de uma determinada distância a cada salto. Escolha um alcance e encontra a penalidade relacionada na tabela que nós falamos agora. A limitação vale menos 5%, vezes 10 mais a penalidade. Por exemplo, uma limitação de 10 metros, menos 0, vale 50%, enquanto que uma limitação de 150 km, menos 6, vale menos 20%. Um limite de alcance maior que 150 mil km não representa uma limitação significativa. Hipersalto. O personagem se move fisicamente ao longo do hiperespaço ou do espaço de salto para viajar entre vários locais de destino. Esse tipo de teleporte instantâneo não é verdadeiro. O personagem tem uma velocidade efetiva, o que significa que a viagem leva tempo. Em percursos longos, ele precisa recorrer a suprimentos para se manter vivo. Além disso, o personagem não é capaz de ativar o hipersalto na atmosfera, nem de percorrer distâncias mais curtas que 1 segundo-luz, 280 mil km, menos 10 na IQ. Isso efetivamente o limita a viagens espaciais. No entanto, o hipersalto também apresenta um benefício. Se o personagem tiver a perícia navegação hiperespaço, pode substituí-la por IQ. Menos 50% se a velocidade do personagem for igual à velocidade da luz, 1 segundo a cada 280 mil km percorridos, ou menos 25% se o personagem for capaz de viajar 1 ano-luz, menos 17 na IQ por dia. Teleporte psíquico. A habilidade do personagem faz parte do poder psíquico teleporte. É uma limitação de menos 10%. Essa vantagem de dobra é uma vantagem complexa, mas que serve para você criar aqueles personagens que são teleportadores. Eles são capazes de se locomover em várias situações, seja em situações de combate, seja em situações até de navegação hiperespacial. E você deve decidir que tipo de personagem que você quer fazer antes de escolher os custos dessa vantagem. Dominação. O personagem é capaz de infectar outras pessoas com uma condição sobrenatural, vampirismo, licantropia, etc., e exercer controle absoluto sobre elas. Essa característica é apropriada apenas a seres sobrenaturais que espalhem sua maldição por meio de infecções e afeta somente os membros das raças suscetíveis, tipicamente a raça original do personagem e outras semelhantes. O mestre deve decidir que maldições se disseminam dessa maneira e quem é suscetível. Quando compra dominação, o jogador deve especificar um ataque natural, garras, ataque inato, mordida de vampiro, etc., que cause uma infecção. Qualquer indivíduo que vier a sofrer dano desse ataque deve jogar 3D versus o número de pontos de vida que perdeu, máximo de uma jogada por dia. Se obtiver um resultado menor ou igual ao dano sofrido, a vítima ficará infectada e se transformará numa criatura do tipo que o atacou em 2D dias, ou, se não houver influência sobrenatural, talvez mais tempo, a critério do mestre. O mestre tem liberdade de impor condições adicionais para a infecção. Por exemplo, a vítima precisa sofrer 3 ataques, ingerir o sangue do agressor, ou até mesmo morrer antes de fazer a jogada descrita anteriormente. Depois que a transição estiver completa, a vítima adquire o mesmo modelo de raça sobrenatural do personagem, vampiro, lobisomem, etc., além de mentalidade de escravo, que é uma desvantagem que nós vamos falar quando estivermos falando das desvantagens. A vítima fica subordinada ao personagem e, se ela infectar outras vítimas, também as colocará sob o controle do personagem, com as mesmas características. A dominação custa em si 20 pontos,
Mas para controlar uma nova vítima, o personagem precisa de pontos suficientes para comprá-la como um aliado, com a ampliação lacaio, devido à mentalidade de escravo e habilidades especiais, porque ele pode criar novos lacaios para o personagem. O jogador pode escolher e melhorar essa característica posteriormente com pontos de bônus. Se o personagem não tiver pontos suficientes para comprar sua vítima como um aliado, mesmo com uma frequência menor ou igual a 6, ela será infectada, mas não se tornará sua escrava. A dominação persiste até a morte do indivíduo, morte final para mortos-vivos, até o escravo se tornar tão poderoso que o personagem não pode ou não quer gastar os pontos necessários para mantê-lo como aliado, ou até que o mestre decida que a maldição foi rompida por meios sobrenaturais. Se alguma dessas condições ocorrer, a vítima perde a característica mentalidade de escravo e adquire o livre-arbítrio. O jogador pode usar os pontos gastos nesse ex-aliado para dominar novas vítimas. Para fazer isso, nós temos que consultar depois o ataque infeccioso para colocar mais detalhes na dominação. Então, vamos terminar por aqui esse episódio da Regras do GURPS 4ª edição e gostaríamos que você continuasse com a gente nos apoiando. Se você já nos apoia no Padrim, você sabe que está ajudando os guerreiros do bem. No Padrim, www.padrim.com.br/rpgnext, você contribui com a quantia que você quiser e essa quantia que não é utilizada na manutenção do projeto da RPG Next é revertida para instituições de caridade. Fique conosco aqui na próxima semana quando voltaremos com mais um episódio das Regras do GURPS 4ª edição, continuando nas vantagens, aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.